tempo de Copa do Mundo outra vez. O Planeta Bola vai mexer com todas as emoções. Esse podcast apresenta para vocês a história do negro no futebol brasileiro. Uma história que começou com o Jundiaense em 1900 e é sucesso até hoje. Vem com a gente! É véspera do pontapé inicial de mais uma Copa do Mundo, a do Qatar 2022. Todo fã vive uma grande expectativa. Coincidentemente, pela primeira vez, teremos o Mundial de Futebol colado ao Dia da Consciência Negra. Assim, te convidamos a entrar junto com a gente nesse jogo que é uma viagem pelo túnel do tempo do futebol. Um giro cheio de ginga dos negros, de dribles, de história e, é claro, de gol! Gol! É o futebol preto, branco, miscigenado do Brasil que pede passagem neste podcast a partir de agora. Jogo de gente grande de um pentacampeão mundial. Nosso encontro de hoje é, na verdade, o resgate de um capítulo mais que especial. Aquele em que um negro jogou junto com os brancos pela primeira vez. Algo que mudaria para melhor e para sempre esse esporte. A estreia do podcast é com um negro nascido em Jundiaí, estado de São Paulo. Essa é a história de Miguel do Carmo, um jundiaense que defendeu a Ponte Preta de Campinas a partir do ano de 1900. Alguém que não precisou alisar os cabelos para disfarçar a cor da pele, porque tinha talento de sobra para conquistar o seu lugar ao sol. Quer dizer, um lugar no time mais antigo do Brasil e que 122 anos depois ainda arrasta multidões aos campos e desperta paixões. Miguel do Carmo nasceu em 1885, ou seja, antes da Lei Áurea. Isso quer dizer que vivíamos tempos de escravidão no país. Uma vergonha que nunca se apagará, mas que precisa ser lembrada sempre para que não se repita. Ao longo de mais de 3 séculos, o Brasil foi o maior destino de tráfico de africanos no mundo. Quase 5 milhões de pessoas e os reflexos disso ainda são sentidos hoje em dia. Atenção, atenção! O racismo não tem lugar no mundo. Vem com a gente nesta luta pela igualdade racial. Jorge Araújo Miguel do Carmo, mais conhecido por Miguel do Carmo, tornou-se pioneiro naquele que os negros ajudaram a transformar no país do futebol. E olha que teve negro protagonista nos 5 títulos mundiais do Brasil. E outros vão à luta agora na busca pelo Hexa no Qatar. Miguel não chegou a defender a seleção, mas outro negro jundiaense teve essa honra, sendo inclusive figurinha do álbum da Copa do Mundo de 2010. Edinaldo Batista Libânio fez história no futebol com o apelido de Grafite. Vai fazer parte da equipe da TV Globo na cobertura do Mundial no Qatar. E logo adiante vamos falar mais sobre o artilheiro brasileiro e que nasceu na mesma cidade de Miguel do Carmo. Eu sou Édipo Queiroz, ator negro e amante do futebol, e narro aqui este conto do escritor e jornalista Edu Serioni. Quem nos acompanha musicalmente é Tom Nando, temos participação especial de Maricine Cioli e Mil Taroba. E nós convidamos você para que nos acompanhe pelos próximos 30 minutinhos, bem menos que a metade do tempo de um jogo, mas uma história inteira, com começo, meio que nunca terá fim, porque o futebol é eterno em nossos corações. E você nem teria como se cansar com o nosso podcast, porque aqui a bola rola redondinha, bem gostosa mesmo. Alegria que alerta pela preserva da esfera do meu país continental, que depende da musicalidade no ar, que depende da sinceridade no olhar. Brasil, América, Caribe, Brasil, América. O futebol, todos sabem, tem um rei. Um rei negro, coroado pela multidão de fãs. Colecionador de mais de 1000 gols. Gol! 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 Como é mesmo o nome dele? Sim, Edson Arantes do Nascimento. Ou, como todo mundo sabe e o chama,
Pelé, simplesmente Pelé, o único a vencer 3 vezes como jogador da Copa do Mundo. E a primeira delas quando tinha apenas 17 anos de idade. Foi com Pelé que o Brasil colocou um ponto final ao complexo de vira-latas que tanto nos atormentava com as derrotas em Copas anteriores. Foi campeão na Suécia em 1958, com direito a gol com chapéu dentro da área em cima de zagueiro gigante. Chorou de emoção ao lado de negros e mestiços como Didi Folha Seca, Djalma Santos, Nilton Santos, Joel e Zósimo. Depois, no Chile, em 1962, foi uma alegria só ao lado de Garrincha, o anjo das pernas tortas, e outros feras como Coutinho, Mengalvio, Joel, Zequinha. Pelé também brilhou, e como brilhou na Copa do Mundo de 1970 no México. Olé! 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 Até hoje é reverenciado por todos e em todo lugar. Teve ao seu lado o artilheiro Furacão Jairzinho, Carlos Alberto, Everaldo, Paulo César Caju, Marco Antônio, Zé Maria, Dadá Maravilha, aquele que ao lado de Helicóptero e Beija-Flor sabia parar no ar. Além de Edu, que volta a falar mais adiante neste podcast. Um time de muitos negros. Outros negros brilharam também nas 2 outras conquistas brasileiras. Em 1994, nos Estados Unidos, ajudaram a erguer a taça Romário, o baixinho gigante dentro da grande área, o cão de guarda Mauro Silva, Aldair, Ronaldão, Mazinho, Paulo César e Viola. Já em 2002, na Copa promovida por Japão e Coreia do Sul, foram estrelas coloridas Rivaldo, o Capitão Cafu, Roque Júnior, Gilberto Silva, Vampeta, Dida, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Kleberson e Denilson. Alegraram nossas vidas colecionando vitórias do outro lado do mundo. Pedra modo tempo, tempo mói na pedra, nó no pensamento, sina que ele encerra, fazendo da guerra o meu santo acalanto. Nossa, dá pra acreditar que lá se vão 20 anos de espera? Será que o Brasil ganha este ano de novo? Eu vou torcer muito pela nossa seleção no Catar. Vem junto! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Nos anos 60 e começo dos anos 70, faz tempo isso, mas relembrar é sempre delicioso. Pelé simplesmente fez da seleção canarinho e dos Santos imbatíveis nos campos de todo o mundo. E quantos troféus ele e seus companheiros colecionaram. Pelé era implacável em campo. Era forte no cabeceio, chutava bem de esquerda e melhor ainda de direita. Também driblava, corria e trombava sem cair. Foi um gênio com a bola nos pés e até sem ela. Foram exatos 1.282 gols pela seleção brasileira, Santos e Cosmos de Nova York. 3 únicas camisas que vestiu na carreira. Ai, meu Deus! Tá chegando! Vai chegando! Vai chutar! Vai chutar! Gol! 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 Estou contando tudo isso do Pelé para dizer que ele só existiu para o futebol porque antes do rei vieram outros negros. E esse pioneirismo é de Miguel do Carmo. Há quem recorde de jogadores que aventuraram no futebol no Rio de Janeiro na mesma época, mas recorrendo ao pó de arroz no rosto para disfarçar a sua cor. Miguel, não. Ele desafiou a elite branca, que era dono da bola então. Entrou de cabeça, corpo e alma no jogo e assim o futebol mudou para sempre no Brasil. E mudou para muito melhor. E mundo gira, e dá muita volta. Miguel do Carmo começou novo, com 15 anos de idade, um verdadeiro prodígio. Era 1900, pouco depois que o chamado futebol tinha sido trazido para o Brasil por Charles Miller, um inglês. Vamos junto a esse tempo distante? Tinha carro nas ruas? Não, eram carroças. Mas já tinha trem e foi com ele que Miguel foi de Jundiaí para Campinas. O mesmo trem que o traria de volta anos depois. Piuí, piuí, piuí.
Miguel começou a jogar futebol quando a bola ainda era feita de couro de vaca, com costura no meio que machucava a cabeça do jogador que a cabeceava. É por isso que tanta gente usava touca no começo do futebol. E outra coisa, hein? A bola encharcava. É que quando chovia ou caía numa poça ou no rio, enchia de água e ficava mais pesada do que tijolo. Nem dá pra contar. Hoje em dia, se Neymar reclamar da bola é sacanagem, hein? Quem gosta do Neymar aí? E do Militão? E do Danilo? Do Fernandinho? Do Fred? Do Gabriel Jesus? Do Richarlison? E do Vini Júnior? Eu adoro e são todos negros que vão ajudar o Brasil a trazer a taça. Vai, Brasil! Brasil, 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 Brasil. O Brasil é campeão, bicampeão, tri, tetra, penta e agora vai em busca do 6º caneco. O hexacampeonato. Hexa com H, viu, gente? Vocês sabem, né? Só o Brasil é penta. E só a Alemanha, a Itália ficou fora desta Copa, poderá igualar nessa marca. Ela já ganhou 4 vezes. Então, o convite aqui é duplo. Venha comigo torcer para o Brasil e secar a Alemanha. Mas pensando bem, melhor do que secar para a Alemanha perder é torcer para que a gente pegue lá na final. E daí, vamos dar uma lavada de 7-0. Isso mesmo, sem nenhum golzinho deles. Pronto. Nossa vingança será maligna. E mundo gira, e dá muita volta. Sonhar é bom demais. Miguel do Carmo foi sonhador. E foi além. Foi realizador de sonho. Por isso, nossa homenagem a ele nesta véspera do Dia da Consciência Negra. Miguel jogava futebol e também trabalhava, viu, gente? Mesmo com pouca idade, já foi ser fiscal de linha do trem. Naquela época, o futebol não deixava ninguém rico. Se jogava por puro prazer. O jundiaiense era um center half. Dá pra imaginar? Não? Alguém sabe que posição seria essa hoje em dia no time? Ah, nem chamava de time. Era team. Tudo no inglês. Então, center half era goleiro? Não. Zagueiro? Nananina não. Volante? Era um meia. Miguel já chegou chegando, distribuindo a bola e com toques de classe. Esse negro fez bonito e fez história. O jogo dos ingleses tinha o goalkeeper. Fácil essa, né? Sim, goleiro. Tinha o center back, tinha... Só não tinha negro, porque era um jogo da elite branca e os chamados homens de cor ficavam de fora. Isso até Miguel mudar o jogo para sempre. Naqueles tempos o juiz era o refer. Escanteio se chamava de corner e a bola entrando era goal. Goal. Goal? Eu prefiro gol! Chuta! Gol! O Miguel do Carmo foi muito importante porque ele ajudou a criar a Associação Atlética Ponte Preta, o time em atividade mais antigo do Brasil. Time esse apelidado de Macaca. Na Ponte, nosso center half jogou até 1904, depois sendo transferido de volta para Jundiaí pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Em sua cidade natal, não encontrou time para defender, mas se casou e teve 10 filhos. Daria um time completo com ele junto. Miguel morreu cedo, aos 47 anos de idade. Piuí, piuí, piuí. Em Campinas, Miguel do Carmo é nome de rua. Sua família recebeu uma homenagem póstuma, quando a pessoa já morreu, de mérito esportivo pela Câmara Municipal, e também virou selo. Sim, os Correios estamparam o seu rosto em uma edição histórica de selos. Já a Ponte Preta, Miguel ajudou a se tornar a primeira democracia racial do nosso futebol. Palmas! Palmas também para o grafite, atacante brasileiro que brilhou inclusive na Alemanha. Ele já nasceu campeão, ao vencer uma luta contra uma broncopneumonia que o deixou na incubadora por 9 dias a partir do nascimento em 2 de abril de 1979.
Começou a brilhar nos campos de várzea e defendeu o Matonense, Ferroviária de Araraquara, Santa Cruz, Goiás e Atlético Paranaense, indo jogar até na Coreia do Sul, nos Emirados Árabes e no Catar. Sim, onde acontece a Copa do Mundo deste ano. Um dos grandes momentos da carreira do Grafite foi no São Paulo Futebol Clube. Ganhou a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes de 2005. Grafite tem uma passagem marcante na vida de outra torcida também paulista. Mesmo sem ter vestido a camisa deste clube, foi dele o gol do São Paulo contra o Juventus que salvou o Corinthians do rebaixamento do Campeonato Paulista de 2004. Na Europa, jogou na França e no Wolfsburg, da Alemanha. Clube que ajudou a ganhar o primeiro título nacional da temporada de 2008 e 2009, sendo o artilheiro do campeonato. Defendeu o Brasil e marcou gol, inclusive no jogo de despedida do Baixinho Romário. Foi à Copa do Mundo da África do Sul em 2010, uma grata surpresa da lista do técnico Dunga. Desde 2018 é comentarista do canal Sport TV. E o nosso podcast vai chegando ao seu final. E vamos combinar. Quando vocês começarem a ver os jogos da Copa do Mundo do Catar, lembre-se do Miguel do Carmo e de toda a sua importância para o nosso futebol. Pensem também no Edu, não o Serione que escreveu essa linda história, mas no Edu que jogou no Santos e foi às Copas do Mundo de 1966 e 1970, sendo até hoje o mais novo jogador de todo mundo a ser inscrito no Mundial de Seleções. Isso quando tinha 16 anos, 11 meses e 5 dias. Quando forem à televisão ver Messi, Cristiano Ronaldo, CR7, e pensar em quem joga mais, lembre-se do Pelé. Messi soma 6 gols e Cristiano Ronaldo 7, mas Pelé fez 12. Pelé tem 3 Copas. Os outros 2 bolas de ouro nunca tiveram esse gosto, esse prazer. E tem mais. Pelé é o mais jovem jogador da história a ter feito um gol na Copa do Mundo. Isso quando tinha 17 anos, 7 meses e 27 dias. E aqui vale lembrar uma observação. Roger Milá, o jogador mais velho a marcar um gol na Copa do Mundo. Um negro não brasileiro, mas que defendeu a seleção de Camarões e marcou gol em 1994. Isso aos 42 anos e 39 dias de idade. Quando assistirem os jogos da Copa do Catar, lembre-se do Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que jogou a Copa do Mundo de 1938 e foi o criador do gol de bicicleta, tendo anotado 7 gols naquele Mundial. Lembre-se que a cor da pele é determinada pela melanina. Já ouviram falar? Pois quanto mais melanina, mais escura é a pele. Pessoas negras produzem muita melanina. Mas especialmente, lembre-se que a cor da pele não indica diferenças genéticas. Por dentro somos todos iguais, idênticos mesmo em coração, intestino, cérebro. Lembre-se de dizer não ao racismo no futebol ou em qualquer outro lugar. E aí? Já pararam para pensar? Quem é corintiano torce pelo Gil, Paulinho? No São Paulo são negros o Patrick, a Arboleda, o Léo, o Miranda, o Luan. São tantos e todos os times, pode ter certeza. Quem é palmeirense levanta a mão. No time campeão tem negros como Mike, Wesley e, é claro, o Hendrick. Com 16 anos já é um sucesso esse moleque bom de bola que tem salário de gente grande. Acima do que ganha muito executivo. E uma multa para deixar o Palmeiras na casa dos 40 milhões de euros. Uau! E lá fora ainda tem Mbappé. Isola! Viva a igualdade de oportunidades! Aquele abraço, Miguel do Carmo. Esteja onde estiver. Fui! Esse podcast foi escrito por Edu Serione, com narração de Édipo Queiroz, eu, Milton Aroba, e de Maricine Scioli, com músicas compostas e interpretadas por Tom Nando. A edição é de Clara Serione e Pamela Gomes. Os estúdios são da Companhia Fênix de Teatro Escola de Arte. Se você gostou, nos ajude a criar novos conteúdos cheios de histórias não só sobre futebol, mas sobre gente. Participe do financiamento coletivo desse projeto. Envie um Pix e colabore com quanto puder e quiser. É o celular 11 97 338 7784. Vou repetir bem devagarinho. Pix 11 97 338 7784.
Desde já agradecemos o apoio e nos encontramos novamente em breve.